A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos aprender sobre um tema primordial, o cuidado com a fala. Eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Quero lembrar você que a gente está comentando também as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor? Em nome de Jesus! Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos juvenis, o cuidado com a fala. E é claro que estamos analisando o livro de Provérbios. E nesse livro, onde nós estamos entendendo nesse trimestre sobre bons conselhos, vamos compreender que o mesmo traz orientações para crescermos em Cristo, orientarmos também os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical e avançarmos rumo aos céus de acordo com a palavra. E é claro que entendendo isso, nós vamos compreendendo como caminhar com Cristo. Hoje nós chegamos nesse tema primordial, o cuidado com a fala. E é claro que é muito importante alertar os nossos alunos sobre esse tema. Mas você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer, de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí, por favor, o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí o seu comentário. Eu quero agradecer você que faz questão de deixar aí o seu comentário, dizer de onde você está assistindo essa aula. Eu fico muito feliz em conhecer você de perto. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. É muito importante a gente ter em mente algumas coisas antes de ministrar a nossa lição. Primeiro, você precisa ler o texto bíblico da lição. É interessante que você faça isso em casa e apresente também para os seus alunos em sala de aula. Apresente também, claro, aquele versículo principal que aparece na nossa lição, até mesmo para que o seu aluno venha entender aquilo que vai ser ministrado. Você possui 3 objetivos específicos e é interessante que você tenha em mente esses 3 objetivos específicos para não fugir do assunto da sua ministração. A sua lição hoje tem um diferencial, ela possui 4 pontos e uma dica eu quero passar para você. É interessante que você apresente para os seus alunos os pontos da lição. Como assim? Apresente o tema da lição e depois descreva. Nós vamos estudar no primeiro ponto sobre isso, no segundo sobre esse tema e no terceiro sobre esse e o quarto nós vamos finalizar com esse assunto. Isso vai te ajudar porque é uma orientação pedagógica, até mesmo para você poder dinamizar a sua aula em nome do Senhor Jesus. A lição do juvenis ela é muito dinâmica. Ao final de cada ponto, você vai perceber que existe a ação do tópico 1, por exemplo, a ação do tópico 2, a ação do tópico 3, a ação do tópico 4. Se você ficar por dentro disso, você vai perceber que no final de cada ponto você vai encontrar uma dinâmica, uma orientação para você fazer isso em sala de aula para a glória de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre esse tema, o cuidado com a fala. Vamos analisar a Bíblia, vamos estudar ponto a ponto e eu acredito que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Desde os tempos antigos, as Escrituras nos alertam exatamente para termos o cuidado com a nossa fala, o cuidado com a língua. Como a Bíblia trabalha muito bem isso, porque a língua, querendo ou não, ela pode destruir o caráter de alguém. E claro, pode também destruir uma pessoa. E é muito importante trabalharmos isso hoje em nome do Senhor Jesus, na sabedoria ao falar. A sabedoria também vem de Deus. E é claro que vamos orientar isso a partir das Escrituras. O caráter do ímpio, de acordo com a Bíblia, é apresentado a partir da sua fala, a partir daquilo que ele diz, a partir daquilo que ele declara, assim como também o caráter do justo. E hoje nós vamos apresentar exatamente a importância do caráter do justo a partir da sua fala, a partir daquilo que ele declara. Estamos trabalhando com a turma Teen, com povo juvenil, com esse povo abençoado. E é muito importante que orientemos, à luz da palavra, sobre a importância
importância de ter sabedoria ao falar, como povo de Deus, como cristãos em Cristo, servindo a Deus de todo o coração. E o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o poder da língua. É claro que esse ponto não possui subtópicos, é um ponto corrido. E aqui está um detalhe: você precisa descrever os textos bíblicos, apresentar o que a Bíblia diz, citar os versículos para os seus alunos ou pedir para que os mesmos possam ler com você em sala de aula. O sábio Salomão, desde os tempos antigos, nos alerta sobre o cuidado com a língua, porque a língua ela pode se tornar algo que o Senhor abomina. E é claro que precisamos ter o maior cuidado possível, ter sabedoria ao falar. Ele nos alerta a partir das Escrituras, ele nos alerta com a palavra de Deus. E ele nos orienta sobre a importância de ter sabedoria ao falar. E ele também descreve que o Senhor abomina a língua quando ela pratica algumas coisas terríveis. Por exemplo, quando ela é a língua mentirosa, ou quando ela é trabalhada para distribuir e semear a falsidade, ou quando ela é desenvolvida exatamente para produzir contendas. Salomão alerta o povo de Deus enquanto a isso. E é interessante como a Bíblia ela se torna real para os nossos dias. Esses temas precisam ser tratados em sala de aula. Então vamos detalhá-los aqui com você. Primeiro vamos conhecer o que é a língua mentirosa, que a Bíblia diz. Não há nada pior do que a língua mentirosa. Não há nada mais detestável do que a língua que engana o seu próximo. João capítulo 8, versículo 44, o próprio João, usado por Deus, escrevendo o texto, ele descreve muito bem que o diabo é o pai da mentira. Então, se a língua é mentirosa, nós entendemos muito bem que aquele que presta esse assunto, que aquele que presta esse cuidado à mentira, ele está sendo influenciado pelo maligno. Nós precisamos orientar os nossos alunos em sala de aula a terem esse cuidado. O cuidado de não mentir, o cuidado de não praticar o mal, o cuidado de não enganar alguém, mesmo que seja para proteger a outra pessoa. Precisamos ser fiéis, precisamos ser verdadeiros, porque isso também descreve o nosso caráter. Isso vale a pena ser tratado em sala de aula. Procure desenvolver com seus alunos esse assunto sobre o cuidado com a mentira. Pergunte se eles gostam da mentira e até ouça os seus alunos. E, se possível, tente trazer esse aconselhamento para os seus alunos a terem o cuidado contra essa prática. A segunda verdade que encontramos na Bíblia é que a testemunha falsa desagrada ao Senhor. Quando a língua ela é utilizada para testemunhar em falsidade, isso acaba desagradando a Deus. A testemunha falsa, ela procura desenvolver a iniquidade. Ela procura também enganar o próximo. A testemunha falsa procura exatamente destruir o caráter de alguém. E de acordo com a Bíblia, a testemunha falsa é inaceitável por Deus. Salmo 125, versículo 3, nós vemos na Bíblia que Deus abençoa o justo, guarda o justo, mas ele abomina aquele que pratica a iniquidade através da falsidade. Então é muito importante tratarmos em sala de aula que a falsidade não agrada a Deus, que ser falso não é algo que vem do Senhor, que ser falso não é papel de cristão, de jovem cristão, de juvenil cristão. Nós precisamos ser verdadeiros e adorarmos a Deus de todo o nosso coração. A terceira qualidade que desagrada ao Senhor através da língua é aquele que semeia contendas. A própria Bíblia abomina aquele que semeia contendas. E o nosso Senhor orienta à luz da sua palavra que o cristão não pode ser aquele semeador de contendas. Muito pelo contrário, deve ser o semeador de virtudes. Colossenses capítulo 3, versículo 8 ao 10. Colossenses capítulo 3, versículo 8 ao 10, é um texto que vale a pena ler com seus alunos em sala de aula, até mesmo para poder explicar sobre esse assunto para a glória de Deus. E é importante descrever esse papel que o cristão precisa ser luzeiro,
mas que o cristão não pode ser aquele que influencia o mal, aquele que pratica o mal, aquele que semeia contendas, aquele que tem a língua mentirosa. O cristão precisa ser verdadeiro. Vamos avançar? Vamos para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto: o caráter de quem fala. É interessante que podemos conhecer as pessoas a partir da sua fala. Podemos conhecer as pessoas a partir das suas declarações. O caráter é bem apresentado a partir da fala da pessoa, a partir daquilo que ele declara, para a glória de Deus. Lucas capítulo 6, versículo 45. O próprio Cristo declarou que através de uma conversa nós podemos conhecer o homem bom, porque o seu coração apresenta os tesouros a partir da sua fala. Mas o homem mau também pode ser conhecido através de uma conversa. É importante ler esse texto em sala de aula. Você vai perceber que nós conhecemos o caráter de alguém a partir dos relacionamentos, a partir da conversa, a partir do dia a dia. E é por isso que é muito importante trabalharmos isso em sala de aula. Como está sendo desenvolvido o nosso caráter? Como está sendo desenvolvido aquilo que declaramos? Será que aquilo que falamos exalta a Deus? Será que aquilo que falamos declara que somos cristãos, servos de Cristo e exaltamos o Senhor? Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que quando nós somos transformados em Cristo, transformamos o nosso mundo pelo nosso pensamento modificado, regenerado em Cristo Jesus. Não andamos de acordo com a iniquidade, mas andamos de acordo com a luz, de acordo com a graça de Deus. É a mudança de mente, mudança de mentalidade. Ou seja, quando eu não era de Cristo, eu, logicamente, falava palavrão, falava coisas que não agradavam a Deus, desonravam os meus pais, mas a partir do momento que eu sou de Cristo, regenerado no Senhor, eu passo a exaltar a Deus. Aquelas palavras torpes já não fazem mais parte do meu vocabulário. Eu começo a exaltar os meus pais, honrá-los, porque isso é bíblico, isso também é apresentado à luz das Escrituras. E isso traz uma diferença muito grande para a glória de Deus. É importante tocar nesses assuntos na sua ministração. Efésios capítulo 3, versículo 13, a própria Bíblia nos ensina que nós precisamos aperfeiçoar o nosso conhecimento bíblico, que nós precisamos aperfeiçoar a nossa caminhada estudando a palavra. A partir do momento em que estudamos a palavra, o nosso caráter passa a ser moldado. E é por isso que nós somos demonstrados a esse mundo a partir do Evangelho, a partir da luz de Cristo. É importante incentivar os seus alunos a conhecer as Escrituras, a estudar a palavra de Deus para a exaltação de Cristo, porque isso demonstra a modificação no seu caráter. Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10, a própria Bíblia nos ensina que se somos moldados por Cristo, nós andamos de acordo com as Escrituras, andamos de acordo com a sua glória, de acordo com o Ele bem deseja. E isso reflete também na nossa fala, naquilo que declaramos a esse mundo. E é muito importante ler o texto de Provérbios, capítulo 10, versículo 11, com seus alunos, para fechar o ponto de número 2. Não se esqueça de apresentar aí a ação do tópico 2. Vamos então avançar para o nosso terceiro ponto da lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a boca do justo é uma fonte de sabedoria. Os lábios daquele que serve a Cristo apresentam exatamente as palavras do céu, as palavras de sabedoria que vêm do Senhor, as palavras bíblicas que nos orientam a crescer e amar as pessoas em Cristo Jesus. Uma das características mais latentes na vida daquele que é justo é a prudência, é a sabedoria ao falar, é aprender a escutar antes de declarar algo. E claro, ao declarar, ele declara muito bem porque é usado por Cristo e tem sabedoria que vem dos céus. Provérbios capítulo 15, versículo 23 é um texto que vale a pena ler com os seus alunos em sala de aula. Hoje nós vivemos em dias em que as pessoas, elas infelizmente se arrependem por aquilo que falam, porque não tem sabedoria ao falar. O justo, ele tem prudência ao falar. E é muito importante orientar os seus alunos em sala de aula a terem essa prudência que exalta a Deus,
essa prudência que glorifica o Senhor, essa prudência que vem do céu. O próprio apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 4, versículo 6, ele orienta os cristãos, aqueles que servem a Cristo, a falar somente aquilo que exalta a Deus, somente aquilo que glorifique o Senhor, somente aquilo que honre o Evangelho, a palavra de Deus. É muito importante ler o Salmo 1, versículo 1 ao 3. Você vai perceber a diferença entre o justo e o ímpio. O justo é aquele que serve a Deus de todo o coração, e o seu coração está plantado no Senhor, regado por Deus. E ao declarar isso, você vai perceber que o caráter do justo é desenvolvido à luz da palavra, à luz da sua ligação que ele possui com Deus. É claro que, entendendo isso, nós vamos desenvolver muito bem a nossa ministração. Não se esqueça de apresentar a ação do tópico 3 para os seus alunos. Vamos então para o último ponto da nossa lição, o ponto de número 4, que vai tratar sobre o seguinte assunto. As palavras sábias produzem saúde. Esse é o nosso foco. Esse é o nosso verdadeiro objetivo, produzir saúde nas pessoas para a glória de Deus. As palavras, elas têm o poder de edificar, mas também o poder de destruir. Jeremias capítulo 1, versículo 10, você vai ler esse texto com seus alunos e vai perceber isso. É claro que nós precisamos ter a sabedoria para edificar as pessoas. Estamos vivendo em dias em que as pessoas estão cada vez mais se sentindo sozinhas, mesmo nesse mundo conectado que nós vivemos. Nós precisamos sim declarar a palavra de Deus, declarar o que Cristo quer nos ensinar, declarar o que Cristo fez por nós também. E precisamos também levantar o ânimo das pessoas à luz da palavra, incentivar as pessoas a encontrar a Cristo. Esse é o nosso papel. As palavras podem destruir sonhos, mas as palavras também podem avivar os sonhos. As palavras podem destruir as pessoas, mas as palavras também podem avivar as pessoas, produzir nova vida. Nós precisamos, como cristãos, desenvolver esse papel para a glória de Cristo, para a exaltação do Senhor. Precisamos ajudar pessoas deprimidas que foram feridas e machucadas pelas palavras, que através da palavra de sabedoria que vem do Senhor, elas podem ser edificadas e encontrar o seu lugar. Salmo 107, versículo 20, vale a pena ler esse texto com seus alunos. As palavras de sabedoria são doces como mel. São doces por quê? Porque elas nos aliviam, elas nos orientam e nos ajudam a crescer. Eu espero que Deus te use poderosamente na escola bíblica dominical com seus alunos. Incentive os seus alunos a falarem a verdade, a declarar a palavra de Deus, a serem um instrumento de Cristo na sua escola, na faculdade, onde estiverem, porque Cristo será exaltado através desse movimento de Deus, da sua palavra, dessa mensagem sendo explicada à luz do Evangelho. Eu espero que você seja um instrumento de Cristo. Segue a gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, para a glória de Deus.